Economia, e agora? E agora a gente vai falar sobre mercado imobiliário. O que faz um estrategista nessa área? Quais os caminhos do marketing nesta área que é tão, de certa forma, disputada e tem tido modificações extremas? A rede de comunicação hoje não está somente naquele contato do corretor, na visita, é toda uma venda experimentada. Hoje, inclusive, existem plataformas que fazem a vez do que diz respeito à venda de imóveis. Mas como é que fica no que diz respeito ao marketing e esse mercado que é tão, mas tão cobiçado e tão competitivo? Eu tenho a honra de receber aqui no programa hoje o Marcelo Groppo, que é estrategista de mercado imobiliário. Marcelo, satisfação recebê-lo aqui no programa. Satisfação toda minha, Fabiano, aí aos telespectadores do canal Viver Brasil. Prazer estar aqui. Marcelo, me conta uma coisa. A gente conversando aqui para começar o papo, como é que eu te coloco? Porque são muitas funções, muita história. E aí, pode colocar estrategista de mercado. O que faz o estrategista de mercado imobiliário? Então, eu pedi até para você colocar como estrategista de mercado imobiliário, que é para reduzir, porque na verdade o estrategista ele é um generalista, né? Uhum. A minha função hoje, ela vai desde o início, nascedouro de um empreendimento. Quando eu falo nascedouro, envolve a parte de concepção, de compra do terreno, até a vocação desse terreno, se ele vai ser um 2 quartos, um quarto, um comercial, um 3 ou um 4 quartos, a chegar na área de lançamento, marketing e estruturação de toda a parte comercial de vendas. Então, o estrategista de mercado imobiliário, ele é um profissional que conhece todas as fases do mercado, mas com mais ênfase na hora onde chega a entrada realmente do marketing e das vendas. Né? O objetivo é zerar todos os empreendimentos. E isso serve, claro, para construtoras e também para imóveis avulsos, que a gente chama de imóveis prontos de pessoas físicas. E eu citei aqui logo no início aqui, o quanto que mudou essa relação, né, imobiliária, né? Eu mesmo já tive a oportunidade de colocar à venda ou procurar um imóvel e a gente vê cada detalhe que chama a atenção, né? Hoje eu percebo que os corretores que estão fazendo ali a venda na ponta, que estão fazendo a articulação ali da venda, até fotógrafos profissionais ou semi-profissionais eles são, né? Porque tem que ter uma imagem, tem que ter uma claridade ali na foto direitinho. A gente já teve a oportunidade de abordar aqui no programa sobre o mercado imobiliário essa questão das grandes empresas aí, das plataformas, sim, a Loft, Quinto Andar, que também criou um desafio no mercado. Como é que é isso? Como é que é hoje o mercado imobiliário tão borbulhante e efervescente? Eu acho que só veio para somar, né? As plataformas que até então não existiam, elas promovem o encontro entre o corretor de imóveis com o seu cliente. Eu acho que isso é tecnologia, é promover encontros. A profissão de corretor de imóveis, né, às vezes ela é muito controversa, né? Muitas empresas, principalmente na área de locação, tentaram retirar o papel do corretor de imóveis. E aí, não para minha surpresa, mas ficou muito claro que o corretor de imóveis ele é um profissional fundamental nessa relação. Então, quando você fala de plataformas, do ponto de vista artesanal da venda, pelo contrário, elas uniram cada vez mais o cliente com o corretor de imóveis. E elas ganharam escala, que isso era uma coisa que no mercado analógico a gente não tinha. Hoje a gente tem uma escala. Hoje um corretor consegue vender tranquilamente 4, 5, 10 apartamentos num mês, coisa que antes ele não conseguia. Então, plataforma só veio para ajudar e beneficiar a economia no mercado. Você está querendo dizer, na verdade, o que você está afirmando é que, de certa forma, os corretores tradicionais, aquela forma antiga do telefone, de buscar o anúncio ali no jornal, só mudou para a tecnologia, ou seja, está todo mundo com mais facilidade, um link você já manda para o cliente, de repente você elimina uma visita que às vezes o cliente pela foto, pela localização, pelo georreferenciamento, ele já, não, esse local já não quero, ou seja, você diminui ali. Hoje, por exemplo, você como um cara que pensa a estratégia do mercado imobiliário, hoje um corretor, para vender um imóvel,
ele precisa, existe aquela história, né, de que para você fazer um sim, você tem que ter 99 nãos, né, na venda. Para o corretor é mais ou menos por aí também? Olha, isso vale para o corretor de imóveis, vale para a construtora, né? A construtora, né, basicamente, meus clientes são construtoras e que no fim, né, tem os corretores. Então, eu faço essa interface da construtora com o corretor. Então, eu vou falar da construtora especificamente, que também está tudo ligado ao corretor. É fato, hoje a tecnologia ela elimina alguns passos, principalmente essa coisa do não gostar, ou não quer ver esse empreendimento. Ao mesmo tempo, ela maximiza o resultado, porque ela elimina uma série de etapas que poderiam ser feitas, mas tem uma etapa, Fabiano, que essa aí o mercado não consegue eliminar, que é o contato tete a tete. É a coisa artesanal da venda. Isso aí, toda construtora que eu trabalho, a gente sempre busca preservar isso. Porque o artesanato da venda imobiliária, ele nunca vai acabar. Eu estou afirmando isso contundentemente. Pode vir inteligência artificial, pode vir o que for. Mas o artesanato, o toque, o olhar, aquela percepção do olhar do cliente, se ele gostou ou não gostou daquele apartamento, isso aí só a construtora, a imobiliária e o corretor de imóveis conseguem ter. Ô Marcelo, e essa coisa, eu lembro de discutir isso, inclusive, quando essas plataformas ficaram muito famosas, fizeram ações, inclusive, em reality show famoso e tiveram uma força muito grande, eu questionei uma coisa com um amigo e ele falou assim, será, Fabiano? Eu acho que não, ele foi contra a minha opinião, eu queria muito a sua análise. Eu falei que o mineiro, especialmente o mineiro, eu acho que é muito difícil, eu analisando a Minas Gerais, gente, por mim que eu sou a característica do mineiro, desconfiado, o que vai fazer uma compra vai entrar na loja 3 vezes para ver se vai comprar. Esse sistema um corretor pegar o seu caso, né, trazer ali, levar uma pessoa para comprar ou para vender, porque a gente está lidando aí com o corretor em duas situações que são limites na vida de uma pessoa. Quando ela está desfazendo de um imóvel porque ela vai precisar do dinheiro, ou ela vai comprar outra coisa, ou vai para um imóvel melhor, ou quando a pessoa está atrás de um imóvel, principalmente tem aí uma taxa muito grande das pessoas que compram um imóvel pela primeira vez, então você está lidando com o sonho das pessoas. Não é difícil essas plataformas, de certa forma, pegarem mesmo do cara comprar um apartamento sem conversar com ninguém? Minas Gerais é possível ter isso? Olha só, eu já participei de diversas apresentações de plataformas. Existem plataformas super bem sucedidas. Né? Você tem aí Quinta Andar, você tem diversas outras. Mas no final das contas, o que elas promovem? Um encontro do corretor com o cliente. Né? O que nunca vai dar certo é uma plataforma que tenta fazer com que o dono do apartamento abra a porta para você, pessoa física, que vai comprar um apartamento. Isso eu não consigo imaginar acontecendo. Né? E aí sim, o mineiro ele é conservador, detalhista, ao extremo. Eu posso dizer, né, eu trabalho com as maiores consultoras de Belo Horizonte, eu posso dizer para você que Minas ela é a maior referência de construção civil do Brasil em termos de qualidade. Fora isso, as maiores construtoras do Brasil estão em Minas Gerais. Tem sim construtoras grandes em São Paulo, mas quando você vai olhar o conjunto da obra, Minas Gerais hoje é o maior celeiro do Brasil, disparado aí de construção civil, inclusive nós já temos hoje construtoras de mineiras que estão produzindo apartamentos e imóveis fora do Brasil. Então o mineiro tem essa vantagem. O mineiro sabe que aqui as construtoras são muito sérias. Há uma confiabilidade no mercado. Exatamente. Que, nos outros estados também tem, mas nos outros estados tem muitas construtoras novas. Aqui não, aqui em Minas, e no interior também a mesma coisa, eu vou muito no interior. Tem muitas construtoras tradicionais. Esse fato diminui um pouco essa quebra de... Hoje um cliente compra um apartamento de qualquer consultora em Belo Horizonte sem nenhum tipo de receio. Mas as plataformas ainda, eles estão... Agora, essa coisa de encontrar... Tem uma margem aí, por exemplo,
Porque assim, só para colocar aqui para você que de repente está meio perdido nesse assunto, tem aí as plataformas que hoje elas vendem a ideia de que você pode vender, alugar seu apartamento sem ter um corretor, sem contar necessariamente com alguém por trás ali. É mais ou menos um iFood de imobiliário, né? Ou seja, você consegue comprar, trazer e resolver o cardápio. E aí, a grande dúvida que eu estou colocando aqui é, mineiro, nós somos desconfiados, será que a gente tem isso? Tem uma margem já de quantas pessoas já não passam necessariamente por um corretor? Existe uma margem? No ponto de vista de locação, locação já é um mercado autossuficiente. A locação, eu posso dizer para você que são bichos completamente diferentes. Locação e venda. Vendas. Né? Uhum. Locação, ela é uma coisa temporária na vida de uma pessoa, então ela tem mais margem para errar. Se ela alocar um imóvel que ela não estiver feliz, ela pode pagar multa e trocar. Aí nesse mercado ele é imenso, principalmente no que diz respeito à locação de temporada. Aí eu posso te dizer que hoje basicamente já é muito mais do que 50% do mercado. Ou seja, 50% das pessoas já fazem a transação por essas plataformas do aluguel. Locação, hoje as plataformas elas dominam o mercado e isso já é ponto pacífico entre a gente. Agora, e a venda? A questão da venda é aquilo que eu te disse no início da entrevista. Eu acho muito difícil que existam plataformas eletrônicas que substituam aí o contato da construtora, da imobiliária e do corretor, de toda essa cadeia. Uhum. Apartamentos, imóveis, eles têm conceito. Hoje as pessoas buscam comprar conceito. É perfeitamente possível, hoje existem construtoras que fazem imóveis só para locação. E eles têm conceito, mas isso é uma minoria que não chega a 1%. Quando você vai para o mercado imobiliário de construção civil, e aí eu estou falando construção civil, porque a construção civil em Belo Horizonte é muito forte. Uhum. Aí tudo é conceito. Mesmo num imóvel popular, num médio padrão, num alto padrão, aí a questão da conceituação ela é muito forte. E para explicar isso, só um corretor de imóveis. Uhum. Ele explicar como é o porcelanato, ou como é a bancada, como é o granito. Outra coisa que a gente toda hora esbarra, né? Hoje você tem apartamentos com simulação em 3D, 8D, e o cliente pode literalmente entrar dentro do apartamento. Uhum. É legal? É legal. Existe uma parcela dos mais jovens que adoram, mas o consumidor tradicional, principalmente o mineiro, não abre mão de ter um apartamento decorado para ele ver exatamente como é o apartamento e entender os tamanhos. Então isso é uma coisa do mineiro. Legal demais. Gente, e o Marcelo tem uma história muito legal, só que a gente vai para o intervalo e vai contar para a gente como é que ele ajudou aí vários profissionais a venderem aí 1 bilhão de imóveis. É isso mesmo, é com bi mesmo. A gente vai para um breve intervalo e volta rapidinho com o nosso Economia. E agora? Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil, abraçando a você que está no 527 Claro HD, no 9 Claro Analógico, no youtube.com/canal Viver Brasil. Estamos com o nosso Economia. E agora, abraçando a você que está em Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, todo mundo na região metropolitana ligado aqui com a gente. Um abraço para Uberaba e Uberlândia no Triângulo Mineiro, Governador Valadares na região leste de Minas e Patinga no Vale do Aço, Juiz de Fora na Zona da Mata. E se sua cidade não está aqui, essas todas que eu citei, lá no YouTube você acompanha o nosso programa para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, tá bom demais. Marcelo Groppo, estrategista de mercado imobiliário, está aqui comigo hoje. A gente está falando um pouco da história dele também, contando um pouquinho da vida aí, da correria, né, do dia a dia. E esse trabalho, que eu acho que quando a gente conversou no último bloco, nosso telespectador falou, ele trabalha com construtoras. Como é que é o seu trabalho? Conta pra gente como é que é esse trabalho. E quem sabe essa pessoa que está nos assistindo tem um objetivo parecido e você pode contar aí um pouquinho da sua história. Sim, eu dou consultoria para construtoras em todo o Brasil. Precisamente, eu já atuei em 109 cidades em todo o país. E, na verdade, a consultoria, no início, ela se dá muito por
conselhos realmente. E são conselhos muito valiosos, porque muitas vezes você dar ok ou não de uma construtora comprar um terreno vai fazer a diferença entre lá na frente ela vender bem ou ter um estoque aí de apartamentos para vender. A minha consultoria ela entra desde o nascedouro do terreno, né, até a parte de concepção do produto, discutir o que vai ser feito naquele empreendimento, estruturação do empreendimento, marketing, até chegar em vendas. Então, por isso que eu sou estrategista de mercado, porque eu trabalho um todo, né? E esse trabalho, só na pandemia nós já vendemos mais de R$1 bilhão em imóveis e na minha carreira toda, 5 bi. Pois é, e eu falei esse número lá na saída, e esse número, como você contando aí com quantas pessoas, foram quantas pessoas orientadas nesse processo, porque é imóvel que não acaba mais, né? Bom, eu já palestrei para mais de 50 mil corretores em todo o país, em todas as regiões do Brasil. Já fiz gestão direta de mais de 10 mil profissionais, da área de marketing, da área de vendas, e fiz lançamentos imobiliários em todos os cantos do país. Então, quando você vai somando, né, fiz um lançamento em São Paulo, vendi lá 600 apartamentos. Fiz um lançamento em Belo Horizonte, vendi 300 apartamentos em 4 horas. Pandemia, o que vendeu de apartamento, nossa senhora, vendeu demais. Foi um catapultador de negócios. E aí, no soma-soma, daqui a pouco passa de 5 bi na carreira e só na pandemia, agora eu já considero que a gente está num período pós-pandêmico, 1 bi de VGV. Agora, Marcelo, uma coisa que eu acho interessante é que existem profissões que elas são porta de entrada para o mercado de trabalho também, né? Corretor de imóveis é um bom caminho para quem... Eu vejo muita gente jovem trabalhando assim, jovem no mercado mesmo, 18, 19, 20 anos, acaba sendo o primeiro emprego, às vezes uma oportunidade numa imobiliária, às vezes uma imobiliária de grande porte, às vezes uma de pequeno porte. É isso, eu tenho essa visão, estou equivocado de pensar assim que o setor imobiliário acaba sendo uma porta de entrada ou para uma mudança profissional ou mesmo para o início de carreira? Tem um pouco disso porque não existe uma barreira de entrada tão grande para ser corretor de imóveis. Você tem que ter o CRESSE, né, que é você ser regulamentado, como é o engenheiro que tem o CREA, como é o advogado que tem que ter o OAB. A diferença é que um advogado ele tem que estudar 4, 5 anos para poder conseguir ter esse registro. O corretor de imóveis não, ele tem um período menor de estudo e depois ele vai estudar a vida inteira. O mercado imobiliário, a vida inteira você precisa estudar. Sim, realmente vem chegando pessoas mais jovens, muito pela promessa do ganho financeiro. Porque o mercado imobiliário ele tem uma característica muito interessante. Você pode, se você fosse um carro, você pode ir do 0 a 100 em 4 segundos. Então, nesse momento aí, né, que muita gente está passando dificuldades financeiras ou um aperto, o mercado imobiliário ele te dá uma coisa que poucas profissões conseguem te fornecer, que é você ganhar muito dinheiro num prazo muito curto. E a rentabilidade rápida, né? Exatamente. Também. Não existe mágica, eu não estou prometendo aqui nada para ninguém, mas hoje eu sou estrategista de mercado, fisicamente não estou ali atuando na venda, né? Mas eu te falo que eu, quando comecei como corretor de imóveis, eu ganhei um dinheiro na minha vida maior até do que na minha formação acadêmica. Então, sim, eu era jovem, muito jovem, ainda sou, né? Mas o mercado imobiliário ele atrai por isso, porque a pessoa pode ganhar um dinheiro, se ela for boa, se dedicar, ganhar dinheiro rápido e ganhar um bom dinheiro. Marcelo, inclusive, daqui a pouco a gente vai ter novidades, assim, a sua participação aqui no canal V Brasil também, o público vai poder conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, né? Agora, e você tem uma experiência também como colunista em rádio, ou seja, você tem uma proximidade com o público. E aí é uma oportunidade de te perguntar, o que a gente pode dizer do público na hora de comprar um imóvel hoje? Por exemplo, a gente falou muito disso, dessa possibilidade aqui no intervalo, sobre esse boom aí de 2023 ser uma possibilidade grande, principalmente para quem está em Belo Horizonte,
para comprar o imóvel logo no início do ano. Por quê? Por que em janeiro tem esse start de compra de imóvel? Exato, é porque na última pergunta, né, eu te respondi que o corretor de imóveis ele pode ganhar um dinheiro muito, muito alto em pouco tempo. Mas existe uma outra atenuante, que é a satisfação que ele tem quando ele realiza o sonho de ver uma pessoa morando no imóvel que ele vendeu. E o sonho move o mercado imobiliário. Em dezembro para janeiro se sonha muito. Todo mundo faz muitos planos, né? A gente sonha ter um ano muito melhor. Então esse sonho, ele começa lá em dezembro. Você já vê o mercado de dezembro. Dezembro não é um mercado desaquecido, pelo contrário, é um mercado super, é uma parte do ano super aquecida. Janeiro já tem aquela promessa de vou mudar de vida, vou sair do aluguel, vou comprar meu próprio imóvel, ou vou sair da casa da minha sogra, ou da casa dos meus pais, enfim. E janeiro sempre tem pacotes interessantes de economia. Sempre se anuncia um pacote, a gente está vindo agora, né, de um final de eleição, um início de mandato, e não tenha dúvida que vai fazer parte da pauta um forte incentivo sobre o mercado imobiliário. E por fim, aqui em Belo Horizonte, tem uma característica mais específica. Vai entrar em vigor a nova legislação, e onde você poderá, onde o seu potencial construtivo vai diminuir. Antes você poderia construir até 5 vezes um terreno. Um terreno de 1.000 metros você poderia construir 5.000. A partir do ano que vem você já não tem mais esse potencial construtivo, a não ser que a construtora pague por esse potencial. Isso vai fazer com que o imóvel na planta valorize, e com isso vai fazer com que os imóveis avulsos de pessoas físicas também valorizem. Então o ideal é comprar imóvel que horas? Agora. Ou seja, você vai ter um bom imóvel para vender depois, valorizado aí na sua cartela de investimentos. Né? Exatamente. Carteira. Eu falo, todo mundo que tem dinheiro no banco, eu falo que Belo Horizonte é o melhor momento para investir no mercado imobiliário. Nunca tanto quanto agora. Marcelo, para a gente finalizar aqui o nosso papo, que é que a turma vai acompanhar aqui no canal Via Brasil? Dá para dar um spoiler aqui para a turma no Economia Agora, do que você vai apresentar aí para os nossos telespectadores? Bom, Fabiano, antes de mais nada, espero que o pessoal tenha gostado aí da conversa, do bate-papo. Eu adorei, adoro sempre falar sobre aquilo que eu faço, eu amo. E o pessoal pode esperar aí que vem novidades, a gente vai falar muito ainda sobre isso. Vem aí um programa sobre o mercado imobiliário, não posso dar todo o spoiler, mas vem aí um canal para a gente conversar bastante sobre o mercado imobiliário mineiro, né, não só da capital, como, né, de todas as regiões que o canal Viver abrange. E falar desse mercado maravilhoso, rentável, que só cresce. E, enfim, aguardem, vem coisa boa por aí. Marcelo Groppo, estrategista do mercado imobiliário. Marcelo, brigadão mais uma vez. Sucesso aí na jornada. Ele que é estrategista do mercado imobiliário, mas também agora será apresentador aqui no canal V Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. Aguardem aí. Ano que vem tem muita novidade. E é um prazer dividir essa bancada com você aqui. Um abraço. E a gente... Gente, olha só o que ele falou, hein? 2023, um ano bom para se comprar imóvel, logo no início. Essa informação guarda aí, passe para outras pessoas. Gostou do programa? Achou legal? Diga para mais pessoas acompanharem o nosso canal aqui. Se viu no YouTube, compartilhe para mais pessoas e a gente volta numa próxima edição com Economia. E agora?